para você que vai fazer o Enem, o Alfa é o lugar ideal para você se preparar. Tenho certeza que esse curso de redação vai ser essencial em busca da tão sonhada nota 1000 na produção textual. Hoje eu vou apresentar para vocês um breve cronograma do nosso curso e das nossas próximas aulas. Vamos começar com a primeira aula apresentando quais são as competências avaliativas da redação Enem. Entender a forma como o Enem avalia o seu texto é essencial para criar estratégias de escrita e saber como aumentar cada vez mais a sua nota. Na aula 2, vamos desvendar a introdução e aprender várias formas de começar o seu texto, já despertando a atenção do seu corretor. Na aula 3, vamos discutir sobre a argumentação, estratégias argumentativas, projeto de texto, como elaborar uma boa estrutura argumentativa para persuadir e convencer o seu leitor. Na aula de número 4, vamos falar da proposta de intervenção da redação Enem, dos elementos obrigatórios e formas de deixar esses elementos bem claros e evidentes para alcançarmos a nota total. E, por fim, vamos fechar esse curso com a discussão de vários repertórios socioculturais, dando dicas por eixo temático para você fazer a prova já sabendo qual filósofo, sociólogo ou filme que seria melhor utilizar. Tenho certeza que, seguindo essas dicas, você estará muito bem preparado. Hoje vamos abordar as 5 competências avaliativas da redação Enem. É muito importante entendermos como o corretor vai observar nosso texto para sabermos quais estratégias podemos criar, o que devemos ou não devemos fazer dentro do nosso texto. A redação Enem é avaliada em 1000 pontos. Esses 1000 pontos são distribuídos em 5 competências avaliativas. E cada uma dessas competências avaliativas tem um total de 200 pontos. Cada competência valendo 200, os descontos em cada uma delas ocorrem de 40 em 40 pontos. Então, as possibilidades de nota são 200, 160, 120, 80, 40 e 0. E existe um motivo e uma justificativa para cada nota em cada competência. E é isso que vamos descobrir hoje. A competência 1 é a competência que vai avaliar no nosso texto a questão gramatical. Todos os desvios envolvendo os desvios sintáticos, os desvios de gramática vão ser observados aqui. É a competência, então, que vai olhar o uso da vírgula, o uso da crase, as concordâncias verbais ou nominais, regência nominal, regência verbal, a pontuação, vai olhar também o uso da acentuação, a ortografia, divisão silábica e todos aqueles outros inúmeros detalhes da nossa gramática. E se você tem apenas 2 desvios gramaticais, é a tolerância que o Enem e os corretores dão para a gente. Apenas com 2 desvios, ainda é possível tirar o tão sonhado 200 nessa competência. Passou de 2 desvios gramaticais, o corretor já tem um motivo para te avaliar como 160. Isso mesmo, pessoal. Infelizmente, 3 desvios gramaticais no texto já é motivo aí de diminuir 40 pontos e a nota já passa para o 960. Mas calma, não significa que 6 desvios já vai para o 120, também não é assim, né? A nota aqui no 120, no 80, no 40, já parte para uma análise quantitativa em relação ao número de linhas que você produziu. Pensa comigo. Num texto de 28 linhas, 6 desvios gramaticais é considerado pouco, não é mesmo? Então, poucos desvios ainda dá para ficar no 160. Poucos. Para o 120, já passa aqui a contar com alguns desvios gramaticais. Uma redação de 12 linhas, 15 linhas, com 6 desvios, já complica a situação. Então, já passa a ser alguns, e aí pode ser um cenário de 120, certo? Para a gente tentar alcançar mais de 900 na redação, a gente tem que batalhar bastante
para manter nossa nota na competência 1 em 200. É um sonho, né? A gente fechar essa competência, não ter nenhum erro gramatical, mas ainda dá, a gente sabe que gramática é complicado, que decorar a regrinha de vírgula, crase, pode ser um problema, então a gente tem que tentar, pelo menos, garantir o 160. E o que o 160 significa? Poucos desvios gramaticais em relação ao número de linhas produzidas, ok? Passando para a competência de número 2, a competência 2 também vale 200 pontos. Os descontos entre essa competência também ocorrem de 40 em 40 pontos e ela avalia 3 aspectos distintos dentro do nosso texto. O primeiro aspecto que essa competência avalia é se você conseguiu escrever dentro do tipo textual exigido. O Enem exige o tipo textual dissertativo argumentativo. Então, você precisa seguir à risca as características desse tipo, que conta com presença de introdução, presença de argumentação e presença também de conclusão. Para cada parte desse tipo textual que você não apresenta, você pode ser penalizado nessa competência. Dominar o tipo é essencial, até porque, pessoal, se você não escreve um dissertativo argumentativo, se você escreve um artigo de opinião, se você escreve outro gênero ou outro tipo, a sua redação inteira pode ser zerada, não apenas a competência 2. Vocês devem ter observado que na competência 2 não tem a presença da nota 0. Isso porque, se você zera a competência 2, significa nota 0 no texto inteiro. Então, muito cuidado com as características do dissertativo argumentativo. Além do tipo textual, na competência 2, precisamos apresentar uma compreensão completa do tema. O Enem tem cobrado frases-temas cada vez mais complexas e com mais palavras-chave. E precisamos ficar atentos porque todas essas palavras-chave são importantes para o caminho argumentativo do nosso texto. E todas essas palavras-chave devem aparecer durante todo o texto. Quer ver um exemplo? No Enem do ano passado, foi cobrado na redação a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres. 3 palavras-chave importantíssimas. O aluno que esqueceu a palavra-chave invisibilidade já pode sofrer uma penalização na competência 2. Nesses casos, o corretor avalia que houve um tangenciamento. O tangenciamento é diferente da fuga. A fuga é quando não falamos sobre nada do tema. O tangenciamento é mais frequente, porque é quando esquecemos alguma daquelas palavrinhas-chave que são essenciais. Então, uma dica para cumprir esse segundo critério: procure apresentar o tema de forma direta, assim como está escrito na prova, lá nos textos motivadores, já na sua introdução. Assim que o leitor observar a presença dessas palavras-chave, ele já vai observar que você cumpriu o tema e tem esse critério da competência 2 adequado, certo? Além do tipo textual e da compreensão do tema, a competência 2 também avalia e exige da gente a presença de repertório sociocultural. O que é esse repertório sociocultural? São as referências que você adquire ao longo da sua vida, principalmente da sua vida educacional. Repertório sociocultural é aquilo que vem de outra área do conhecimento e você consegue utilizar dentro do seu texto para desenvolver as suas ideias. Por exemplo, algo que você aprendeu na aula de história, de geografia, sociologia e até mesmo aquela série que você viu na Netflix, aquela música que você ouviu no Spotify, tudo isso pode vir a ser repertório sociocultural. Mas
Não basta lá jogar uma música qualquer, uma citação, um dado aleatório. Esse repertório sociocultural para a competência 2, ele precisa ser pertinente ao tema, ou seja, precisa estar bem articulado com as palavras-chave do tema, e além disso, esse repertório precisa ser produtivo para a construção das suas ideias dentro do texto. Então, se você cumpre o tipo textual, se você compreende a frase tema de forma completa, e se você apresenta repertório sociocultural pertinente e produtivo, você consegue garantir a nota 200 na competência 2. A nota em 160 acontece num seguinte contexto, quando esse repertório sociocultural foi utilizado de uma forma inadequada, improdutiva, pouco relacionada ao tema. Aí seria um caso do 160. E a nota 120 seria aquele caso de redação que não apresenta nenhum tipo de repertório sociocultural. Então, pessoal, depois de analisarmos os aspectos da competência 2, ela é uma competência mais tranquila e mais fácil de conseguirmos os 200 pontos. A gente vai aprender vários outros repertórios, vamos discutir sobre o tipo textual, sobre a análise temática, e assim vai ficar tranquilo adquirir nota total nessa competência. Vamos discutir as outras? A competência 3 da redação Enem também vai avaliar do nosso texto 3 aspectos. O primeiro aspecto é a coerência, e coerência quer dizer sentido. Ao contrário de que muita gente pensa, a competência 3 avalia o sentido, a coerência das ideias ao longo de todo o texto, desde a introdução, passando pelos argumentos e chegando até a conclusão. Além da coerência, o segundo aspecto a ser analisado é o projeto de texto. Essa competência exige que o projeto de texto seja estratégico. E o que isso significa? Você precisa demonstrar para o seu leitor que houve um planejamento textual, que você pensou e organizou o seu texto antes mesmo de produzi-lo. Ou seja, as ideias precisam estar apresentadas de formas organizadas. Dá uma olhada aqui nesse exemplo de projeto de texto estratégico. Normalmente, as redações mais de 900 são todas divididas em 4 parágrafos. Isso significa que o primeiro parágrafo é o lugar da introdução, os 2 parágrafos do meio serão o lugar que a gente vai desenvolver a argumentação e o último parágrafo de conclusão. Na introdução, nós já devemos apresentar um breve spoiler das 2 ideias que serão desenvolvidas em nosso texto. Isso, na redação Enem, que é o texto do dissertativo argumentativo, se chama tese. É a defesa do ponto de vista que vamos defender no texto. O ideal é que a tese já seja capaz de antecipar os 2 argumentos que serão desenvolvidos. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, podemos desenvolver a primeira ideia que foi citada na tese. No segundo parágrafo de desenvolvimento, podemos apresentar a segunda ideia que foi citada na tese. E para fecharmos o projeto de texto, é essencial que na proposta de intervenção façamos uma retomada das 2 ideias que foram apresentadas ao longo da nossa argumentação. Com essa dica, você garante um projeto de texto estratégico e não corre o risco de perder ponto na competência 3. Se o corretor identificar alguma falha no seu projeto de texto, se essas ideias estiverem desorganizadas, se não houver planejamento textual, você corre o risco de tirar um 160 nessa competência. E para aqueles casos em que o corretor perceber que não há nenhum planejamento ou projeto de texto,
o aluno pode tirar 120 e até mesmo 80 pontos nessa competência. Além do projeto de texto, a competência 3 também pede que as ideias apresentadas ao longo do texto sejam bem desenvolvidas e bem elaboradas. Isso significa que nós precisamos criar linhas de raciocínio bem completas na defesa dos nossos argumentos e na apresentação das nossas ideias. Vamos para a competência 4? A competência 4 vai avaliar no nosso texto a questão da coesão textual. E o que isso significa? Significa a ligação entre as ideias do nosso texto. Além da coerência, que é avaliada lá na competência 3, as nossas ideias também precisam estar bem conectadas. O Enem exige que utilizemos conectivos para ligar os parágrafos do texto e também para ligar as frases no meio de cada parágrafo, da introdução à conclusão. Precisamos demonstrar para o nosso corretor um uso variado de recursos coesivos, evitando ao máximo a repetição de palavras. Se você demonstra essa habilidade em coesão textual, a nota dessa competência é 200. Se houver problemas de repetição, falha no uso inadequado de algum conectivo, as penalizações começam a surgir. E aqui na competência 4, assim como na 1, temos que analisar o número de desvios e o número de repetições relacionado ao número de linhas. Para fechar as competências avaliativas, temos a competência 5, que vai avaliar a proposta de intervenção. Com o passar dos anos, está ficando cada vez mais cristalizado que o lugar da proposta de intervenção é no último parágrafo. Então, fique atento. Nos parágrafos de desenvolvimento, nós trabalhamos com argumentos e vamos deixar as soluções apenas para o último parágrafo. Essa proposta de intervenção é uma solução para o problema do tema e para os problemas abordados dentro da nossa argumentação. O Enem exige que apresentemos uma proposta de intervenção completa. O que significa? Que ela deve apresentar os 5 elementos obrigatórios. Precisa conter agente, aquele que vai realizar a ação da proposta, a ação em si que será feita, o modo meio que essa ação será realizada e o efeito, ou seja, a finalidade, o objetivo. Além disso, o Enem exige a presença de um detalhamento nessa proposta de intervenção. E esse detalhamento pode ser uma informação extra, adicional, um exemplo, uma explicação referente a qualquer um dos outros 4 elementos citados anteriormente. Nessa competência, a avaliação funciona da seguinte forma. Caso você apresente uma proposta completa com 5 elementos, você já garante os 200 pontos. Para cada elemento que você esquece de apresentar ou para cada elemento que não fica explícito e claro para o corretor, ocorre penalizações de 40 em 40 pontos. Então, apresentar esses elementos numa ordem clara e de forma evidente é essencial para garantirmos o total. Quer saber mais sobre todos os aspectos abordados na aula de hoje? Fique de olho nas próximas aulas e também acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigada, beijo!